Olá, 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 já chegamos. Esperando agora vocês. Olá, tudo bom? Oi, Valéria. Tá chegando o pessoal. Oh, temos ali essa família bonita aqui da minha igreja. Vandermoren. Nélia, voltou. Disse. Niki, deixa eu chamar aqui o Paulo. Estou aguardando aqui o Paulo. E aí, vocês estão gostando da live? Muita informação? Niki, vem cá, filho. Eu não tô vendo ele. Eu tenho que usar meu filho aqui, gente. Muito bem. Olha ele de volta. Tive que chamar meu filho, cara, para me ajudar nesse negócio aqui. Não, Mas olha, o Instagram tem que rever esse sistema de só uma hora, porque tá todo mundo usando, quebra o esquema, né? Você vê, estamos com a metade do que a gente estava. Mas deixa o pessoal ir entrando devagarzinho, a gente vai falando lentamente para pegar o ritmo aí. Para vocês que estão aí, né? A gente optou pela educação, uma vez que a maioria dos Dalits não tem condições de mandar seus filhos a uma escola. Uma criança Dalit, ela vai ser menosprezada, ela vai ser colocada no final da classe, e muitas vezes não pode nem estudar dentro da classe, porque vai contaminar as outras crianças, se sentarem numa carteira. Na hora do lanchinho tem que ser mandada para fora da escola para não contaminar o lanche das outras crianças. Então, é uma condição muito difícil, não há mobilidade social na Índia. Se uma pessoa nasce, ela tem que morrer naquela casta. Ela não se casa com outra pessoa. O Paulo estava falando, eu estava me lembrando que alguns dos princípios que estão lá, que é, por exemplo, se você nasce naquela casta, o sangue da tua mãe é que determina a tua casta. A impureza ou a pureza está no sangue da mãe. Então, se a mãe é Dalit e um homem se apaixona de uma casta superior, se apaixona por uma Dalit, ela não sobe, ele é quem desce. E ele vai se tornar um Dalit, e os filhos serão Dalits. Isso aconteceu com Joseph de Souza, que é o fundador desse movimento chamado Dignity Freedom Network. É isso mesmo, Paulo? Ele se casa com uma Dalit, sendo um Brahmane, que era a casta mais pura do sistema de casta. Então, essa é uma questão interessante, né? Porque dentro do sistema religioso cristão, inclusive ele é questionado e orientado a não fazê-lo, né? Porque as lideranças que vivem debaixo desse sistema, porque mesmo sendo um cristão, isso é uma carga, né? As pessoas vivem, isso é quase que mais profundo que o sistema cultural que a gente possa imaginar. E orientado a não fazê-lo, mas ele casa, ele é uma casta alta, né? Um sistema, considera ele como um Brahmine, e ele vai casar com uma Dalit. Então, ele desce. Então, todos os filhos que passam e nascem por essa mulher, né? Eles têm um casal de gêmeos, né? Que são nossos queridos lá. Eles são afetados, portanto, e são identificados como um Dalit na sociedade. Engraçado que o Josh, que é o filho do Joseph, ele tem PhD em economia, PhD,
E a filha é PhD em medicina. É uma pediatra, né, a doutora Beryl, mas eles são considerados Dalit no sistema, né, porque a mãe o contamina, né, os contamina. Que tragédia social desses sistemas tão malditos que existem no mundo, né? Bom, então, um dos pedidos deles, que era eduquem os nossos filhos, aconteceu. O outro, que era ajudem as nossas mulheres que estão sendo estupradas e muitas delas não têm chance, entregam suas filhas no templo da prostituição para serem escravas sexuais. É isso mesmo? Exatamente. Esse apelo Houve que algum eles fizeram. projeto para isso? O DFN fez um projeto para isso também? Sim, sim. Foi criado com o passar do tempo, diante desse apelo, desse desafio, um sistema de combate ao tráfico humano, uma das causas mais importantes que o DFN hoje labuta nesse processo da libertação dos Dalits, não só libertá-los de um sistema de todos os níveis educacionais que a gente estava falando, mas esse sistema sexual, porque o sistema funciona assim, o ritual a criança, a menina, ela será consagrada antes da puberdade a deusa Ielama, né, que é a um grupo, né, de seguidores, a um festival, e essas crianças elas são entregues, são devotas à deusa gratuitamente, gratuitamente porque elas não são vendidas pelos pais, os pais vão receber bênçãos espirituais da deusa, que pode curar uma avó que está doente, uma tia que está com um problema, uma plantação que não está frutificando. A criança vai para as mãos dos sacerdotes, do grupo religioso, que vão prepará-la, e o ritual vai fazer a devoção dessa menina, e ela vai passar a ser uma devadasse do templo, e uma criança com 11, 10, 11 anos, ela está sendo entregue a passar a noite com 14, 15 homens, em troca de apenas dinheiro para o templo, e ela com direito a uma refeição em um lugar qualquer para dormir. E nós combatemos o tráfico sexual na Índia, e esse tráfico sexual é diferente da prostituição que existe a partir de uma mulher que vende o seu corpo para ganhar dinheiro, né? E até de um pai que, em outros contextos, deixa sua filha para a prostituição para poder trazer o pão de cada dia para casa. Esse ritual ele é tão mais profundamente maligno e destruidor que ele é envolvido no aspecto espiritual, que é de devoção, de entrega, de consagração. Então, o nosso combate ao tráfico humano, ele quebra várias cadeias. Ele quebra o poder espiritual, né, porque isso tem princípios ativos no mundo espiritual, em termos de egrégoras que se montam a partir disso. Ele quebra o efeito físico, porque essas meninas elas são resgatadas. No passado, a gente fazia mais intervenções já perto dos ritos ou pós-rito. Hoje, com as estruturas, aprendendo com os erros, conseguindo, inclusive, parcerias com o governo dos estados de Telangana e Uttar Pradesh, que são os dois estados do sul onde esses rituais acontecem. Nós estamos falando de 250 mil meninas que estão debaixo, de mulheres que estão debaixo desse sistema. É um grupo muito grande, e com uma polícia boa, a gente faz uma investigação e a gente faz uma intervenção antes que o ritual aconteça. Nós estamos fazendo essas intervenções e quebrando esse ciclo maldito e fazendo com que essas crianças venham para uma casa-abrigo, onde elas têm um espaço acolhedor, onde elas têm uma convivência com outras meninas que já passaram por esse processo, onde elas vão à escola, onde elas não são identificadas na comunidade como Dioganise, que é o nome que a gente dá a elas, né? Que se dá a ela na Índia. E, enfim, esse trabalho é feito a partir desse critério. Então, o combate ao tráfico humano é uma das principais ênfases das nossas causas na Índia. Isso também combate ao trabalho escravo infantil, tráfico de órgãos, né? Porque a Índia, entre muitas nações,
é um dos países onde o tráfico de órgãos é um dos maiores do mundo, por conta dessas misérias de pessoas que vendem seus rins, vendem parte do seu corpo, enfim, muitas clínicas clandestinas, muitos ricos de países de primeiro mundo que estão na fila do transplante e vão lá e compram os corpos dessas crianças e quebram toda uma questão ética aí para a sobrevivência, porque tem dinheiro. E nós estamos quebrando esses ciclos, né? Hoje nós temos quantas crianças recuperadas dos tempos de prostituição? Bom, ao longo desses últimos 20 anos, nós temos números assim bem interessantes. Em termos de alcance, de divulgação, de informação e de papéis hoje, muito mais na questão preventiva, os últimos relatos estão falando de mais de 1,5 milhão de pessoas no entorno das comunidades que já estão assim, debaixo de um olhar do governo, da polícia, para tentar limitar cada vez mais esses rituais. Mas eles acontecem porque isso é contra a lei. Isso é proibido na Índia, né? Isso Mas como é religioso, se fecha os olhos mais ou menos para que a coisa siga acontecendo. Afinal de contas, o sistema hindu tem a ver com essa questão das entidades, dos deuses, enfim, são milhões de deuses, né? Agora, em termos de alcance, nós estamos falando aí mais de 5 mil meninas libertadas ao longo desses últimos 20 anos. Hoje nós temos em torno de 136 meninas que vivem dentro dos nossos shelters, né, dos nossos abrigos, das nossas casas-lares, e o trabalho está sendo feito também a partir de outros critérios, de regiões onde as filhas das diaconisas, porque elas vão engravidando, vão crescendo, vão tendo suas filhas, filhos, e essas meninas, para ficarem livres desse sistema, elas estão em escolas, inclusive a escola que nós adotamos lá na Índia, uma das 2 escolas que nós adotamos como patrocinadores, tem 29 meninas estudando, filhas das diaconisas, que estão sendo preservadas desse sistema do qual a vulnerabilidade que elas se encontram é altíssima quando elas não encontram na escola. Porque a escola começa cedo de manhã e termina no final do dia, né? Então elas podem voltar para casa e ter uma oportunidade maior de preservação. Isso para aquelas que não estão nos nossos abrigos. Mas aquelas que são hoje, são libertas, são compradas da liberdade delas, né? Que foram compradas as liberdades delas, que nós libertamos, nós temos esses números aí bem impactantes, bem interessantes. Isso é muito bonito. Eu me lembro indo lá nesse abrigo das meninas. Rapaz, isso é um negócio de quebrar o coração. Alguém aí já mencionou, né, que vê o André estava mencionando. André é um incansável pelos Dalits também aí no Rio de Janeiro. André, é um prazer ter você aqui com a gente. André foi com a gente várias vezes para a Índia, levou sua esposa. Aliás, se você quiser ir, entre em contato com o Paulo, que assim que essa pandemia passar, a primeira coisa que nós vamos fazer é entrar no avião e ir para a Índia. A Índia tem sido paixão para os nossos corações aqui, mudança até da nossa forma de ver teologia, de ver prática do Evangelho. Agora, eu me lembro quando eu fui naquela casa, abrigo para as crianças, tinha crianças que não sabiam usar o banheiro. Tinha criança que não sabia usar uma cama, porque dormia no chão. Uhum. A Joguinise, ela não vai se casar com ninguém, ela se tornou uma prostituta cultural, ela só serve. Então, os caras da cidade vão naqueles festivais que juntam milhares de pessoas, só para ver quem vai ser a criança, a próxima criança que eles vão poder fazer o que eles quiserem, como prostituta cultural. Irmãos, isso aqui não é um negócio que você tenha qualquer ideia que vai acontecer do jeito que você imagina. Não. A coisa é difícil. E eu queria que você, Paulo, dissesse que, para a gente aqui, essa pandemia ela tá mexendo com as estruturas da Índia. O que está acontecendo na Índia? Porque Dalit não tem onde morar, não tem estudo, não tem nada. E, de repente, ele tem que entrar num distanciamento social, num isolamento social, num lockdown.
E não tem para onde ir. O que está acontecendo lá, então, com esses 250 milhões de pessoas? Então, a Índia é o único país no mundo que implantou o lockdown total, né? A gente tem vários países em algumas cidades, mas a Índia sofre essa pressão radical em todos os contextos. Um Dalit, assim como muitos outros, sobrevivem nos grandes centros, né? Então, a Índia tem grandes capitais, Mumbai, entre outras, Nova Delhi, e você vai falando aí, a própria Hyderabad, enfim. Esses lugares são permeados de uma série de estruturas, de serviços, de pessoas que servem as mais diversas ordens, né? E todos eles bloqueados, todos eles fechados. Então, o que houve na Índia e o que está acontecendo ainda é considerado o maior êxodo humano dos últimos, enfim, 100 anos, muito mais do que isso, em termos de deslocamento. Não se ouve falar, a partir desse tempo, dessa migração de pessoas que precisaram voltar para as vilas, porque a Índia é um país preponderantemente agrícola. Ela tem muitas estruturas agrícolas, né? A Índia é uma grande economia em ascensão, é um país que está entre os países do BRICS, né? Mas essas diferenças sociais são muito, muito impressionantes. Então, eles estão migrando, eles estão se deslocando, voltando para suas vilas, alguns caminhando 100, outros 500, outros até quase 1.000 quilômetros andando a pé. O sistema de trem não estava atendendo a eles, então eles precisaram começar a andar. Alguns conseguem uma carona de uma cidade para outra, mas têm que seguir a pé. Milhares e milhares, as centenas de milhares estão morrendo de fome, morrendo de sede, morrendo de exaustão. Eu sigo alguns canais indianos, né? Times na Índia, entre outros, e as notícias você mesmo andou publicando aí no seu Facebook, né? Os testemunhos dessas pessoas que se sentem completamente abandonadas e que agora, mais do que nunca, não tiveram as menores oportunidades. Não fosse por algumas ajudas humanitárias, muitas delas morreriam em maior escala e maior número. Então, o que nós estamos fazendo no DFN é que eu quero falar dessa mudança que houve, porque as nossas escolas estão fechadas, né? Como todas as escolas de países onde o distanciamento social foi obrigatório, e no lockdown mais ainda. As nossas escolas viraram abrigos. Então, muitos desses migrantes estão se deslocando, eles estão dormindo nos nossos prédios para passar uma noite, descansar, se recompor e continuar a jornada de conexão com suas cidades. Então, são 15 dias caminhando para algum. É um negócio assim avassalador, muito triste de se ver. Chora-se, né, quando se vê imagens de crianças que estão penduradas em malas, penduradas em carrinhos, dormindo de exaustas, e os pais precisam avançar, né? Uma notícia que me chocou esses dias foi de uma menina que morreu a 1 hora de viagem de casa, depois de caminhar centenas e centenas de quilômetros, morrer de exaustão, de inanição, de fome, a 1 hora de casa é de partir o coração. Mas nós estamos tentando dar uma segurança alimentar. Nosso programa hoje na Índia, pastor Humberto e amigos, é socorrer o máximo possível de pessoas. Nós estamos com um programa de distribuição de uma ração alimentar que é muito comum nesses contextos de crises mundiais, que são preparadas, né, por nutricionistas, por especialistas, que contém proteínas, que contém as propriedades de carboidratos, entre outros elementos importantes para o corpo, para dar sobrevivência. E essa ração está sendo distribuída gratuitamente. A gente consegue, com $1, alimentar uma família. Então, $1 por dia, uma família, né? A gente está, hoje no Brasil, com o desafio aí desses reais, debaixo do sistema que a gente está vivendo, um momento político desafiador, o dólar está custando R$ 6. Mas quantos R$ 6
seriam possíveis de cada um de nós para a gente ajudar, né? Então, eu até falei com você hoje, eu vejo o dólar como um gigante hoje no Brasil, né? Eu tenho que remar 6 vezes para chegar a conseguir um dólar. Ok, é o desafio para mim, como diretor executivo, para a minha equipe, para vocês do conselho, irmãos que estão nos assistindo, mas quantos dólares a gente conseguir, quantos 6 reais, vamos falar em reais, a gente conseguir, a gente vai mandar para a Índia para dar condições dessas pessoas sobreviverem, né? Então, 30 dias, 6 reais por dia, então a gente tem que fazer conta e com 180 reais a gente está alimentando uma família para um mês. Então, se você pode dar 6 reais, você pode entrar nas contas do DFN, no aplicativo, nossos programas, e fazer a sua doação. A gente vai postar a conta. A gente está precisando de recursos para fazer isso. O nosso programa não só está atendendo essa questão do combate à fome, da segurança alimentar, não só daqueles que já estão perto da gente, que são inúmeros. Nós estamos falando de 26 mil crianças, 26 mil famílias, né? E também o projeto do cuidado médico. Nossas clínicas estão trabalhando, se desdobrando como nunca. Nossos profissionais ampliaram nesses últimos dias um treinamento em larga escala, foi dado de princípios técnicos de cuidados elementares para ajudar a evitar o contágio, com distribuição de máscara, com pias e bases móveis de pias, com sistemas de abastecimento de água, para levar até as vilas Dalits, para que as pessoas consigam pelo menos lavar a sua mão, porque a Índia, assim como em todos os países, né, mas lá mais do que qualquer outro lugar, a subnotificação dos casos é alguma coisa absurda. Nós estamos falando de um país de 1.300.000.000 de habitantes, né? Então, é um grande, um mega desafio que nós temos hoje como DFN. O nosso apelo, o nosso pedido de socorro para os Dalits é que a gente consiga fazer remessas urgentes o mais pronto possível, e nós estamos trabalhando nisso nesses últimos dias, nas nossas campanhas aqui no Instagram, no nosso PFN Brasil, no Facebook, no nosso aplicativo, no nosso site, para que as pessoas se mobilizem nas suas igrejas. Se você pode dar um pouco mais, se você tem renda, você não está afetado pela pandemia aqui no nosso país, você puder chegar junto, a nossa conta jurídica do DFN, o Bruno está esperando lá para fazer conta para a gente mandar esse recurso o mais rápido possível para ajudar os nossos profissionais a comprar EPIs, equipamentos de proteção individual, para que a gente também evite o contágio da nossa equipe, para que as nossas clínicas espalhadas e os mais de 200 profissionais estejam aí dando sobrevida àqueles que passam diante hoje do que eu penso ser o pior para aqueles que estão na pandemia. Para mim, para você que tem um teto, tem uma casa, tem um computador, tem um telefone, né? Tem a segurança, a gente está incomodado com esse processo. Tenta imaginar para essas pessoas que não têm nada, elas simplesmente têm a roupa do corpo e estão indo adiante, tentando sobreviver nesse que é o maior êxodo da história da humanidade recente. Agora, tem uma sacada aí que eu participei de um encontro que você me convidou, com a direção internacional do DFN, que está espalhada aí por vários países do mundo. E é um projeto novo, porque pós-pandemia essa gente vai estar morrendo de fome. Principalmente Sim. não só os Dalits como Shudras, que são 400 milhões de pessoas ali na Índia. Então, pensando já no futuro, o que o DFN preparou para esse tempo? Nossas propostas agora, nós estamos remanejando nossas estratégias. Os CEOs têm se reunido aqui nos canais do Zoom, né? O Joseph fez aquela reunião, tem escrito todo dia projetos para a gente vai ter uma próxima reunião agora. Então, a redefinição do processo agora é outra. Nós vamos aplicar um sistema de educação com esse modelo novo nas nossas escolas e também nos nossos outros projetos,
para gerar capacidade de plantio em larga escala, de técnicas de plantio que possam dar estruturas mais importantes, né, uma boa colheita futura, as mais recentes e aquelas que vêm para os próximos anos, porque o problema não é só para agora, né? E essa pandemia, ela veio para nos mostrar novos rumos que a humanidade vai atravessar a partir de agora. E a nossa proposta, portanto, é mudar as causas para que as consequências não nos atinjam. Então, a gente está fazendo uma série de análises internacionais de novas técnicas de plantio, levando profissionais a passar esses conhecimentos, fazer investimentos em sementes capazes de resistir a determinadas pragas, fazer ajustes, né, na questão de irrigação, sistemas enfim, de prevenção contra a erosão, todas essas técnicas da engenharia agrícola, né? Os agrônomos estão sendo acionados. Nós nunca precisamos tanto de engenheiros agrônomos, de pessoas que têm essa experiência. Sei aí que existem já contatos feitos com alguns aqui, e você estava falando, você pode mencionar mais isso, mas aí os outros escritórios também estão proporcionando essa mobilização, porque nós agora estaremos focados em criar um novo modelo para dar, desde pequenininha, às crianças e aos nossos jovens, e gerar novas cadeiras mais adiante nos cursos que vão mudar esses modelos, né? Eu não sei se o pessoal sabe aí, mas é importante dizer que cada escola que nós temos, das cento e quantas? 106 escolas. 106 escolas, cada uma tem 3 alqueires de terra. E a gente constrói no fundo os lugares, eu espero que você venha com a gente aí numa dessas viagens, mas a gente constrói, vai construindo por andar as classes, né, conforme a necessidade. Vai crescendo o número, a gente vai aumentando até o terceiro, quarto andar daquelas escolas, se torna uma escola para 800 crianças, que é a escola modelo que temos ali em Hyderabad. Mas a ideia é que esses terrenos se tornem a fonte de produção agrícola. Por isso que a gente está precisando hoje de muita gente que entenda de solo, que entenda de fertilizantes, que entenda de incrementos agrícolas, que possam vir participar desse processo, porque é um processo de ensino totalmente a partir do zero. E precisamos também dos investidores, aqueles que querem investir numa futura geração que pode ser a resposta missionária para o resto da Ásia. Eu acredito que os Dalits podem se tornar os grandes missionários dos próximos anos, se a Igreja do Senhor responder esse desafio. O que você acha, Paulo? Existe uma nova maneira de fazer missões. A gente demorou para entender isso, e agora, mais do que nunca, essa pandemia ela veio como quem chacoalhar as organizações. E tudo hoje, né, tem que ser repensado. Como a gente está falando de um recorte aqui, de um foco, que é a Índia, é o povo Dalit. A gente está falando de pedidos e apelos que há 20 anos foram feitos para a igreja repensar o seu modelo de ser igreja. E nós já mudamos muitas coisas, graças a Deus. Já fizemos profundas mudanças sociais, econômicas, espirituais, em larga escala, né, nesse projeto fantástico que é o trabalho da Good Shepherd Foundation na Índia, que o DFN faz para levar esses recursos, capacitar as pessoas lá, e que agora, diante desse quadro em que se faz, na verdade, um apelo para um ajuste de um processo em que o modelo de plantar, de colher, de manter essa plantação, de distribuir isso, de gerar renda, sem sombra de dúvida, o que vai mexer daqui para frente nos próximos anos. Nós vamos falar muito sobre isso, e eu penso que a economia global vai ser muito mais abençoada, eu diria,
a partir desse novo modelo. A gente não vai dar só sobrevivência, a gente vai dar mais do que isso, vai dar dignidade, a gente vai libertar muitas pessoas e vai fazer com que o nome de Jesus seja honrado, porque uma igreja que tem a capacidade de pensar assim, com sabedoria, com inteligência, com unção, com amor, com compaixão e com técnicas que possam falar a linguagem do povo e dar respostas com esse povo, eu só vejo coisas maravilhosas vindo pela frente, pastor Humberto. Eu também, eu estou aqui me deliciando, né, com esse papo, porque para mim a Índia é a minha segunda casa. Todo semestre eu costumava ir para a Índia e chorar. Era o lugar onde eu atualizava a minha fé. Eu estou morrendo de saudade. Porque dá para a gente desafios que... Aliás, teologia é isso. Se a teologia não te desafia a mudanças e transformação, ela não é teologia. Aliás, não é nem evangelho. Evangelho sem discipulado não é evangelho. E para mim, essa questão, né, teológica que a gente arrumou de um evangelho sem discipulado, um evangelho que é mais expansionista do que simplesmente um evangelho da graça, né? Aquela graça que eu entendo ela ao ponto de ficar aqui em ebulição para querer fazer alguma coisa que valha essa vida que eu tenho, né? É isso, então, porque... Paulinho, eu queria... Não, comenta. Não, só para complementar o que você está falando, para a gente que tem começado a enxergar isso ao longo de tantos anos de missão, né, Humberto? É porque a gente já passou por um processo muito parecido com os conservadores, com os fundamentalistas em algum outro contexto. Essas mudanças vêm com o tempo. O Evangelho, a teologia que não liga o homem ao outro homem, só fica verticalizada, né? Essa ideia que a igreja tem de transferir para Deus responsabilidades que é dela, né? Isso desconecta tanto a gente. Eu aprendi nesses últimos anos, né? Eu estou há 2 anos à frente da gestão como secretário executivo, mas desde 2014 que eu tenho esse contato com o DFN, comecei aqui como representante no Rio de Janeiro, e depois o convite para assumir esse projeto desafiador, que a cada dia eu aprendo, tenho sido muito grato a Deus pela minha equipe, pelo conselho que tem feito a diferença nesse processo, é de que a gente hoje tem nas mãos uma oportunidade singular de levar essa igreja a entender o que é que ela é no mundo. O próprio Jesus que veio, se estabeleceu no meio dos humildes, dos mais necessitados, né? E fez a diferença com eles, no meio deles. Eu acho que essa igreja que precisa ser resposta. Quando eu tive fome, me deste de comer. Tá bom. Será que é só distribuir o pão? Ou ensinar o Dalit, por exemplo, que ele pode ter o plantio, que ele pode colher, que ele pode vender? Como são os nossos projetos de desenvolvimento comunitário, né? Mas agora vai ter uma expansão, uma redinamização desse processo que eu creio vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Nós vamos ter maravilhosos testemunhos de transformações profundas nessa história aí. Olha, Paulo, tem uma pergunta aqui. O DFN também apoia ou realiza plantação de igrejas? Eu só queria comentar algo, porque isso aqui mexe comigo, porque, sem dúvida, antes a gente ia no lugar, pregava e ia embora. Hoje nós temos mais de 3.000 obreiros dentro da Índia que são indianos. Eles vivem no meio do povo. Uma escola é plantada no meio de 5 comunidades carentes. No fim no fim do mundo da Índia. Ela vê o diretor vivendo no meio deles. E é interessante que antes eles corriam atrás da gente para bater na gente, porque eles viam o evangelho como algo estrangeiro, que ia e vinha. Hoje, eles vão abraçar a gente para dizer, fiquem aqui com a gente. Eles defendem a gente. Quando a polícia vem querendo espantar a gente, eles defendem a gente. E isso fez com que mais de 4.000 igrejas fossem plantadas desde 15 anos atrás. Imagina, isso não é um avivamento? 4.000 igrejas em 15 anos, 16 anos. E pastoreadas por indianos, autóctones, nativos,
cujos recursos são inimaginavelmente diferentes de um missionário estrangeiro que vai viver num país como esse, que precisa de altos recursos, né? A gente hoje tem uma força missionária autóctone na Índia extraordinária, né? Dessas Eles centenas disseram desses... para nós que não precisa, nós não precisamos de evangelistas. Nós Exatamente. precisamos de oração e precisamos de treinamento. É isso. Engraçado que nós temos um seminário com mais de 240 dalitos estudando, e eles vêm por uma semana e uma semana vão praticar, voltam por mais uma semana e vão praticar aquela semana. É um sistema totalmente novo de ensino que nós queremos aplicar ali na Índia para esse pessoal. Mas vem cá, eu tenho que falar disso. Tem muita gente me perguntando como é que eu faço para participar disso que Deus está fazendo lá na Índia, porque é tão pouco e eu posso abençoar tanto uma criança. Como é que eu tiraria uma criança de uma situação dessa, colocaria na escola com um uniformezinho, com um sapatinho que ele nunca teve e com muito amor e carinho que mostra Jesus para eles e para os seus pais? Então, uma criança tem custo mensal para a gente, com a estrutura simples e organizada. Nossas escolas estão debaixo do sistema do MEC indiano. É uma escola registrada, oficial. Elas têm o nome de Good Shepherd, né, que é bom pastor. Nossas crianças, para ter escola diária, de 7h30 da manhã até 4h30, 5 horas da tarde, elas têm, além disso, um reforço alimentar. Algumas trazem a sua merendinha, mas a gente sempre faz um complemento, né, alimentar, para ela se manter os professores, a estrutura da escola. Com $30 mensais, a gente mantém uma criança estudando na Índia. Hoje seria Legal. R$ 180, mas é um valor que para algumas pessoas fica difícil de fazer, mas qualquer valor hoje é muito bem-vindo. E por isso que a gente precisa de igrejas. Algumas igrejas que estão aqui nos assistindo nos ajudam com R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000 por mês. E tudo isso que a gente transforma em dólar acaba quebrando, né? Um pouco, mas a gente enfrenta esse gigante sempre. É importante mencionar isso aqui, pastor Humberto. No ano passado nós enviamos $30 mil para a Índia, nós enviamos quase R$ 160 mil dos nossos recursos captados aqui no Brasil, e nós mantivemos vivas, educadas, dignas e libertas um bom número de crianças. Nós sustentamos cerca de 400 crianças entre as duas escolas, né? Essa é o nosso compromisso com o projeto lá para a Índia, e Deus tem nos honrado e abençoado até aqui. Você tem alguma dor no teu coração pelo mundo? Eu sofro muito, Humberto, com aquilo que a humanidade vem enfrentando nos últimos tempos, né? Que é exatamente da nossa vida para aqueles que precisam de vida. Eu sofro muito de ver uma criança sendo abusada, eu sofro muito de ver uma mulher vivendo debaixo de um sistema injusto como esse, de ver homens obrigados a mergulhar no esgoto, literalmente, sem nenhuma proteção, e fazer esses mergulhos para tirar os excrementos. Eu sofro muito com crianças da minha cidade que estão nos lixões aqui em Gramacho, no Rio de Janeiro. Eu sofro muito com população em situação de rua. Eu sofro de ver gente passando fome quando a gente tem tanto ainda na nossa geladeira. Eu sofro porque vejo uma igreja rica, como a igreja brasileira que arrecada R$82 milhões por dia. Essa é a última estatística que saiu recentemente, uma pesquisa feita pela Gazeta, pelo UOL e pela Terra. O pessoal pode depois pesquisar. E é uma igreja que faz muito pouco pela obra missionária, de uma igreja que ainda trata missões como um pequeno link de uma página, como uma possibilidade e trata missões apenas como um tema, mas não como um DNA dessa igreja. Eu ainda sofro com uma igreja que vive debaixo de um sistema religioso em que ela
fala de um Deus que não é o Deus do Novo Testamento. Ela com essa igreja que adora um Deus altíssimo, mas não se identifica com um Deus pertíssimo, que é esse Deus de proximidade, que é esse Deus Emanuel, que se apresenta perto das pessoas, como a gente está fazendo lá na Índia, está fazendo aqui no Causos, está fazendo aí em São Paulo, através do que você faz em Paraisópolis. Eu ainda sofro porque tem gente que ainda não enxergou isso, mas a seu tempo eu oro para que elas tenham as suas escamas dos olhos liberadas, que elas escutem os sons dos céus, que são mais do que anjos falando. Eu sofro com uma igreja que escuta e vê anjo, mas ela não vê um Dalit, que ela não vê um pobre, um necessitado, ela não enxerga essas pessoas. E essas coisas me fazem sofrer. Então, o dom profético me leva a exortá-las, me leva a chacoalhá-la de vez em quando, mas não com discurso, não com retórica, não com ortodoxia, mas com ortopraxia e em amor, em compaixão, e conectando-as de maneira que elas possam servir e construir, de fato, de verdade, a manifestação do reino de Deus, porque é isso que nós estamos lutando, trazer o reino aqui para a Terra. O caminho foi invertido. A gente aprendeu a levar as pessoas para o céu. E a minha jornada é trazer o céu para a Terra, num lugar que é digno, num lugar que o perdão é para todos, o pão é para todos, o reino é de todos, de que o reino de Deus não são templos feitos por mãos de homem, onde Deus não habita, com recursos que possam ser canalizados especialmente para quem mais precisa. Isso é libertador, isso é meu sonho, eu estou nisso, quero mais disso, quero continuar aprendendo, ensinar o que eu já aprendi e transformar o que eu puder no meu tempo que eu tenho ainda de vida, que eu não sei quanto tempo é. Eu estava aqui, né, enquanto você estava falando aqui, estava respondendo algumas perguntas aqui para o pessoal. Mas é uma coisa interessante, o que Jesus ele diz em Lucas 4, 16 a 21, para mim é um manifesto do que seria o evangelho verdadeiro. Jesus entra na sinagoga, onde era costume de todo mundo entrar, desde criança, e ele vai sentar ali, e todo mundo quer saber o que esse cara que é filho daquela mulher, que todo mundo falava mal dela, vem fazer na cidade. E parece que ele já vinha fazendo alguns milagres no caminho até chegar em Nazaré, e quando ele entra na sinagoga, dão para ele o livro do profeta Isaías, e ele abre lá em no capítulo 61, verso 1 e 2, e começa a narrar: o Espírito está sobre mim, pois que me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. E aí ele vai falando de um bocado de coisa que ele vai fazer durante os 3 anos e meio do ministério dele. Dar vista aos cegos, alimentar pessoas, curar pessoas das suas enfermidades. Ele vai visitar o enfermo, ele cura ao ponto de trazer a vida de volta. E é interessante que esse é o verdadeiro evangelho. E dar o ano aceitável do Senhor, que era o perdão de todas aquelas dívidas a cada 50 anos, só que agora é o perdão do pecado. Coisa grande demais. E é interessante que lá no final da história, ele vai cobrar isso do povo dele. Capítulo 25 de Mateus, ele vai falar: vinde benditos do meu Pai, para o reino que te foi preparado desde a fundação do mundo, porque eu estava com fome e deste de comer, estava com sede. E você vê essa coisa, daquilo que ele fez, ele cobra da gente. Isso aqui é questão de caráter. Não é questão de vontade de fazer ou não. Isso aqui é a missão do Evangelho. É o DNA do Cristo, né? É o DNA de ter Cristo na tua vida. Não tem saída, não tem opção. Ele vai cobrar isso. Cobrou isso da igreja de Éfeso. Eu vejo as tuas obras. Olha que o Senhor vê a tua obra. É diferente esse negócio aqui, dessa ideia de que fica na boa, vai cair do céu para você. Você vai ter tudo. Ao contrário, entrega tudo. Eu queria te fazer um apelo, né? O DFN, ele vive
daquilo que vem das pessoas que têm esse amor de Deus no coração. Baixa lá o aplicativo, dá uma olhadinha como você pode fazer para entrar nesse negócio de cabeça. Deus, sem dúvida, é honrado quando cada um de nós aqui olhamos para o próximo, não para a gente, para o próximo. Eu estou nesse negócio e não saio. Parece que é um vírus que pegou. Se eu morrer de coronavírus, eu vou ficar, pelo menos se eu for entubado, eu vou ficar um pouquinho triste, porque, caramba, eu queria voltar lá na Índia de novo. Mas uma coisa é certa, gente, a tua vida só vale se você deixar um legado. É isso mesmo, Paulo? É isso, né? A gente tem uma vida, a gente não sabe quanto tempo a gente tem de vida. A nossa igreja sepultou esse final de semana um pastor de 42 anos que morreu de coronavírus. E a gente sabe que a gente cumpre a carreira quando a gente encerra aqui. Mas a pergunta que se faz para essa gente que nos ouve, para essa geração, né, cristã, dessa igreja evangélica que nunca foi tão numerosa, nós nunca fomos tanto, mas nunca vimos tanta irrelevância nos nossos trabalhos. Nós nos resumimos a cultos, a ritos, né? Então, quando você fala dessa dor, quando você fala desse legado que a gente tem que deixar, o que essa geração está escrevendo numa história, porque, querendo ou não, nós estamos escrevendo uma história, né? O que as gerações futuras lerão dessa geração de agora. Naturalmente que o testemunho da igreja tem os seus remanescentes, tem os seus fiéis, e que a gente se encontre fiel quando for ou quando ele vier, né? Fiel no sentido de que a gente pegou todos os nossos dons, todos os nossos talentos, todo o nosso tempo, a gente está gastando a nossa vida, né? Eu comecei lá atrás, garoto, hoje já com 51, barba branca e tal. Quando eu te conheci, você já tinha um pouco mais de cabelo, né? Então, foi embora. O vento levou. E a gente, daqui a pouco, não vai estar mais aqui. Nós somos esse vapor que aparece e desvanece. Mas que registro é esse nessa passagem pela vida? Que privilégio que a gente tem, né, Humberto, de estar conectado a tudo isso. E a gente está dizendo para você que nos ouve, gente, vem com a gente, vem fazer parte de tudo isso. Vem escrever essa história linda, vem entregar o seu tempo, o seu conhecimento, vem fazer parte, vem conhecer o DFN, que é uma das organizações do Reino de Deus. Para nós que estamos envolvidos nela, é um prazer, é uma paixão, é uma experiência incrível, né? Se desdobrar, pensar, trabalhar, aprender com todos os outros líderes do que nós estamos podendo fazer pela liberdade dos povos sem castas no sul da Ásia, dos marginalizados, dos intocáveis. Isso não tem preço. A eternidade é fantástica quando a gente pensa que essas pessoas estarão entre aqueles que estarão lá em Apocalipse, quando João lê e diz de todas as tribos, línguas, povos, raças, nações, diante do Cordeiro, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto e com seu sangue compraste essas pessoas, e nós podemos fazer parte disso, é maravilhoso demais. E eu vou ver aquela criança que eu corri atrás dela, uma dessas menininhas que a gente pegou no tempo da prostituição, 4 aninhos de idade. Eu corri atrás dela, peguei ela no colo, ela ficou se debatendo porque ela achava que ia me contaminar, por ser uma Dalit. E aí ficou me empurrando, e eu apertando ela aqui no meu braço. Magrinha, levinha, uns olhões desse tamanho, cara. Aí eu dei um beijo nela. Ela ficou doida, me olhando assustada, pensando, eu contaminei esse homem é louco. Aí dei outro beijo nela. Aí ela acreditou, começou a passar a mão no meu rosto para ver se eu estava sujo. Aquilo mudou a minha vida. Aquilo mudou Desde aquele dia que eu aceitei Jesus, eu nunca mais tinha chorado tanto pelas coisas de Deus. Eu quase não chorava pelas coisas de Deus. A partir dali, qualquer hinozinho que fala um negocinho, cara, eu já estou chorando. Parece que aquele amor por Cristo voltou ao ponto de você ver Cristo nos pequeninos dele.
Então, Paulo, para mim é um privilégio poder estar contigo aqui nesse live, que não é só uma conversa missional, mas é puro sentimento de amor, né? Amor que eu tenho por você, meu querido, pela sua esposa, a minha, pelo sofrimento de vocês, mas também pela vida que vocês transpiram para nós aqui, né? Desse lado. E por essa gente que, sem dúvida, não vão ter voz, ao menos que a igreja se levante e diga: nós estamos aqui. Assim como o Senhor tem visto as nossas obras, nós também temos visto com os olhos do Senhor aquilo que vocês estão pedindo aí do outro lado. Amém. Amém, pastor. É uma honra servir ao longo desses anos todos ao seu lado, ajudar a escrever uma história de transformação, de libertação, de tantas vidas. Eu queria entender cada dia mais esse processo como a melhor das decisões, o melhor dos trabalhos, o melhor de tudo. E eu não tenho dúvida de que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, a saber, porque eu sei do potencial que algumas empresas me viram, me contrataram em tempos atrás, e poder ter deixado isso para trás e servir nessa dimensão é maravilhoso demais. E fazer como os discípulos que largaram as redes e saíram para pescar almas, é o que nós somos, pescadores de almas e de homens e de crianças e de mulheres e dos cativos. Nós somos libertadores e nós temos uma grande rede de libertadores. Somos gratos por esses libertadores que cada um dos que estão aqui conosco sabem quem são, sinceramente, diante de Deus, em oração, com recursos. Muitos que já foram à Índia, que estão nos assistindo, e daqueles que pela fé irão, e em breve a gente vai falar nos nossos canais na rede do DFN. Aliás, se você tiver alguma informação a mais para dar para o pessoal, aproveita aí. Flavinha está com a gente aí. Deus te abençoe, Flavinha, você, o Ed. Amém. Então, muito importante reprisar. A gente tem canais de comunicação muito eficazes. O mais eficaz que a gente pode assim denominar, por conta de processos, é o nosso aplicativo, que está tanto para o sistema Android, para o sistema iOS. Você pode baixar. DFN Brasil, vai lá, baixa e começa a seguir a gente. Semanalmente a gente publica lá. Aqui nas nossas redes sociais, também no Instagram, no Facebook, nós temos Twitter e temos o nosso site. Nós estamos no processo de melhorar ainda mais o nosso site. Nós queríamos pedir que, assim que passasse a pandemia, que você nos recomendasse visitar igrejas de seus amigos e parceiros que não conhecem essa causa, que agendassem para as nossas equipes. Em São Paulo, nós temos o pastor Alberto, nós temos alguns membros do conselho que estão habilitados a fazer isso. Nós temos a Flávia e a equipe dela, que nós temos treinado. Flávia foi à Índia, Flávia Caliani, que é da Assembleia de Deus do Ferreira, cujos pastores são membros do nosso conselho. Ela é a nossa representante em São Paulo. Aqui no Rio, a nossa equipe também, em outros estados. Aí agora, por conta dessa pandemia, eu deixei de fazer 5 conferências. Mas vamos lá, vai voltar e a gente vai poder estar perto. Fale com a gente, escreva com a gente, para a gente. Se você pode ajudar financeiramente, esse é o momento crucial. Ajudar a manter o projeto lá constante. Cada criança custa para a gente, em média, na escola, $30. Isso dá hoje em torno de R$180. Mas nós estamos num programa de socorro emergencial, de combate à fome, de segurança alimentar, comprando ração alimentar, ração mesmo, ração alimentar para seres humanos, que custa o mesmo valor, $30 por mês, portanto $1 por dia. Com R$6 você ajuda a alimentar uma família por dia. Seja lá o valor que for, irmãos. Entra no nosso aplicativo, vai aparecer lá no sistema o Atos 6. Atos 6 é a empresa que nós contratamos para fazer o aplicativo e eles têm um boleto. Você pode fazer pelo cartão de crédito, você pode fazer de uma vez só, você pode fazer um programa anual. Nós temos vários modelos e metodologias de ajuda para o sustento da nossa causa na Índia. É muito importante mencionar isso aqui. Nós estamos enfrentando não só o desafio do dólar, que está muito alto, mas
nós temos uma taxa que desde 2018 começamos a pagar. Qualquer organização que manda dinheiro para fora, ONG, igreja, seja lá que for, religiosa ou não, paga uma taxa de, no mínimo, 15% dessa transferência. Então, você imagina aí que a gente mande $10.000, nós temos que pegar $1.500 e pagar uma taxa ao governo do Brasil. Isso significa que a gente tem mais uma barreira, mais um gigante a ser enfrentado. Então, para o Brasil, é um mega desafio, mas nós estamos encarando isso com todas as forças do mundo espiritual, com todo o coração solidário, voluntário, que possa, nesse momento, fazer parte disso. Se você é pastor de uma igreja, se você tem forma de conectar com liderança, se você pode influenciar pessoas, se você quer trazer empresas que possam fazer parte disso, pessoas solidárias, pessoas que têm causas humanitárias, todos são muito bem-vindos, porque essa é uma hora muito importante de ajudar o nosso projeto do DFN e por tudo que já conversamos aqui nessa live, desse programa que vai ser transformador, que já é o sistema educacional, e agora com essa metodologia de plantios, de trazer toda essa estrutura de agricultura, de programas agrícolas, de empreendimentos de empoderamento, de desenvolvimento agrícolas nos nossos métodos de desenvolvimento comunitário do DFN para a Índia. Tudo isso é muito importante que você faça parte desse programa com a gente. Muito bem, estamos chegando no final, então, da nossa conversa missional com o pastor Paulo Elias Júnior. E te agradecemos, Paulo, pelo teu carinho, pela instrumentalidade de Deus na tua vida, pelo trabalho que você faz com as causas, e que Deus continue te abençoando ricamente aí, com a sua família, que a gente ama tanto, e espero voltar aí nessa escola bonita que você tem, para a gente continuar esse processo de treinar o nosso pessoal brasileiro para encarar a missão de Deus, seja ela qual for, onde quer que seja, porque missões começam onde você está e terminam onde Deus quiser. Amém, pastor Roberto. Eu agradeço a oportunidade de trabalhar ao seu lado e de toda essa equipe, pelo conselho, pelos irmãos e amigos, pela Igreja Batista Betânia, pastor Neil, que me libera com uma boa parte do meu tempo para me dedicar a esse trabalho, né? Eu sou parte da equipe pastoral da igreja, sirvo a muitas outras causas, mas tendo um bom tempo do meu tempo para esse projeto com a minha equipe, em quem eu descanso e com quem eu trabalho e fazer esse movimento acontecer aqui no Brasil. Em nome de Jesus, vamos crescer ainda mais pela fé, com um bom trabalho de todos. E se você tem alguma dúvida, se quer fazer mais perguntas, entre em contato aí com a gente, que a gente te passa direto lá para o Paulo, ou então vá lá no aplicativo, baixa o aplicativo no teu celular, tem informações atualizadas do que acontece na Índia o tempo todo, e também você pode ali encontrar um meio que você possa participar dessa grande obra que Deus está fazendo naquele lugar. Lembre-se, a Índia, se for ganha para Jesus, em termos de Dalites, nós vamos ter toda a Ásia alcançada por Senhor. Isso aqui não é uma questão apenas de sermos solidários com o sofrimento de alguém, mas é vermos o futuro do reino de Deus naquela região da Ásia tão carente da graça do Senhor e uma das regiões que mais cresce em termos de população. Então, tenha isso no teu coração, tenha a visão de Deus sobre você e aquilo que você achar que nós podemos te servir, entre em contato com a gente o mais rápido possível, porque não tem tempo a perder. Talvez o coronavírus está ali na esquina. Cuidado com a tua vida, se cuide, para que você cuide de vidas lá na frente. Tá bom? Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado, Paulão. Abraço na Claudinha, abraço nos filhos queridos. Obrigado, valeu. Beijo. Tchau, gente. Deus abençoe todos vocês. Obrigado por esse tempo gostoso com a gente aqui. Amém. Semana que vem tem mais, segunda-feira, hein? Tchau, tchau, gente. Tchau.